Oi, gente! Bem-vindo à Identidade Cristã. E o nosso tema de hoje é Não consigo ler a Bíblia. O que eu faço? Então hoje eu trouxe 4 dicas para te ajudar a ler a Bíblia. A primeira dica é orar. A primeira pessoa que você deve se comunicar sobre esse problema de que você não está conseguindo ler a Bíblia é Deus. Então você deve ser sincero com Ele e falar: Deus, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo ter esse hábito. Então peça a Deus por essa vontade de querer conhecer mais a Bíblia, para ter essa fome pela palavra, mas também não espere a vontade vir, porque muitas vezes a gente fica esperando criar vontade para poder orar, para poder jejuar, para poder fazer muitas coisas, e isso muitas vezes não acontece. E aí, por conta de não surgir essa vontade, nós não fazemos muitas coisas. Então, mesmo se você não está com toda aquela vontade de ler a Bíblia, se esforce, porque isso é um hábito e no meio da sua leitura, Deus pode ir falando com você e você vai gostando e você vai começando a aprender. Também ore para você entender o que está sendo escrito, porque muitas vezes a leitura da Bíblia é uma leitura difícil. Para qualquer livro que a gente for ler na nossa vida, muitas vezes é difícil a gente se acostumar com a leitura de algum autor. E a mesma coisa é com a Bíblia. Até a gente se acostumar com aquela linguagem, até a gente entender aquilo que está sendo escrito, pode demorar um tempo. A segunda dica é: se conheça. Para a gente entender melhor a palavra, a gente também tem que se conhecer. Porque muitas vezes a gente tenta seguir apenas aquele plano de leitura que muitas vezes a nossa igreja dá, ou você viu em algum lugar que é um plano de 1 ano, e você não consegue seguir aquele plano. E eu mesmo já tive muita dificuldade. O plano de leitura é realmente muito bom, tem muitos sites que fazem muitas sugestões que você pode ler em 1 ano, eu já vi que fizeram sugestão de ler em 3 meses a Bíblia toda, e se você é uma pessoa que segue rotina, que é muito organizada, muitas vezes é a melhor forma de você estudar a Bíblia, realmente fazendo um planejamento, né, de quantos capítulos você vai ler por dia. Tem alguns que variam, você lê um pouquinho de um livro, um pouquinho de outro, e tem pessoas que conseguem, né, fazer a leitura bíblica através desses planos. Mas eu vou ser sincera com vocês, eu não sou o tipo de pessoa que consegue seguir esse plano, porque muitas vezes dá uma sugestão de 3 capítulos, de você ler 3 capítulos por dia. E às vezes, eu lendo um capítulo, Deus me abençoa tanto. E sem falar que muitas vezes a gente não tem como seguir todos os dias essa rotina de ler a Bíblia. Porque sempre existe imprevisto, sempre acontecem muitas coisas. E isso muitas vezes acaba interrompendo o nosso ciclo de leitura, o que faz a gente desanimar e aí parar de ler a Bíblia novamente. Por isso, o meu tipo de leitura não é um tipo de plano, mas é um tipo de escrever. Que eu leio às vezes um capítulo por dia, mas tem vezes que eu animo e eu leio um livro inteiro da Bíblia. E eu gosto de ler escrevendo. Eu leio um versículo e escrevo o que aquele versículo significa. É a forma que eu descobri de ler a Bíblia. Então você tem que descobrir a sua forma de ler a Bíblia. E hoje existem muitas opções que você pode fazer. Você pode seguir um plano, você pode escrever, como eu faço, você também pode ler no celular. Se você é uma pessoa que tem o hábito de ler livros no celular, existe hoje essa opção, porque existem aplicativos que você pode ler a Bíblia e também, além de ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia. Porque existem muitas pessoas que de forma alguma, né, têm o hábito de leitura, não conseguem ler, não aprende bem através da leitura. E existem aplicativos, inclusive, que você pode escutar a Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E uma outra forma muito interessante também de você aprender é você fazendo companhia com alguém na sua leitura bíblica. Porque, por exemplo, você combina com um amigo: vamos em 1 mês ler os 4 evangelhos. E isso muitas vezes te motiva. Então, se você é aquela pessoa que consegue fazer as coisas interagindo com um grupo, interagindo com alguém, talvez essa seja a melhor maneira de você ler a Bíblia. Gente, no meio da edição do vídeo, eu lembrei que eu esqueci de falar um detalhe muito importante, que foi inclusive da minha experiência lendo a Bíblia. Que tipo, não importa na verdade se você vai demorar a ler a Bíblia. Porque, tipo, às vezes a gente fica preocupado porque realmente são 66 livros. A Bíblia não é pequena, realmente são muitos livros, é uma quantidade muito grande e é difícil ler ela completa. Mas assim, a gente não deve olhar pro desafio e desistir sem nem tentar, sabe?
Então, a gente, mesmo que você leia devagar, mesmo que você, em um ano inteiro você consiga ler, 3 livros, sabe? É melhor você fazer isso, é melhor você ler devagar e entender o que você leu e estudar realmente aquilo, né, que você esteve lendo, do que você ler rapidamente a Bíblia, mas ler só por ler e não entender aquilo que está sendo dito. Minha terceira dica é: conheça os tipos de Bíblia. Não existe só um tipo de Bíblia. Como eu disse, tem a opção de você ler no celular e até mesmo nesses aplicativos existem várias versões que você pode ter da Bíblia. Porque às vezes você pega uma Bíblia mais antiga e você não está entendendo nada do que está sendo escrito. Hoje existem muitas Bíblias com linguagens mais atuais que fazem a compreensão da Bíblia ser muito mais clara. E além disso, existem muitas Bíblias de diferentes estudos, e de a Bíblia para jovens, Bíblia para homens, Bíblia para mulheres. A quarta dica é: peça ajuda. Muitas vezes a gente vai ler e realmente não compreender o que está sendo escrito. E por isso muitas vezes a gente vai ter que consultar alguma pessoa, um líder, um pastor ou algum amigo seu para poder entender o que aquilo está sendo dito. E também no momento da leitura da Bíblia, é bom você ler com o computador ou com alguma coisa do lado para você pesquisar, porque muitas vezes vai ter palavras que você pode não conhecer ou assuntos que você vai querer se aprofundar. Então eu quis gravar esse vídeo para te motivar a ler a Bíblia. Porque se você é um cristão que não investe seu tempo na palavra de Deus, que tipo de cristão você está sendo? Porque nós investimos nosso tempo com o que é a nossa prioridade. E se você diz que a sua prioridade é Deus, então você deveria gastar o tempo